Você crê que nós já estamos vivendo nos fins dos tempos? Que nós estamos já entrando no Apocalipse? Pois bem, a palavra do Senhor diz no Evangelho de São Mateus, capítulo 24 e 36, e diz assim: Porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Você crê que nós estamos vivendo no fim dos tempos? E diz assim: E não perceberam até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu creio que muitos, né, de vocês creem também, mas tem aqueles que não creem, que não acreditam, né, acham que é só um mero acaso das coisas da natureza. Mas, na verdade, a natureza também ela está gritando, ela está clamando, porque é o resultado do pecado, né, que aconteceu lá no Jardim do Éden, e hoje nós estamos vivendo a consequência do pecado. E a palavra do Senhor diz que, assim como foi nos dias de Noé, Noé pregava, Noé anunciava que o dilúvio ia vir, mas o povo não dava atenção. Mas, de repente, aconteceu o dilúvio e eles foram pegos no momento que eles estavam todos dispersos. Não houve tempo para se refugiar, porque a arca foi feita pelas mãos de Noé. Né? Deus mandou Noé fazer a arca, mas quem tinha a chave era Deus. Então, depois que a família de Noé entrou na arca, porque todos que viam Noé pregando não aceitaram. Mas a família dele entrou na arca com ele. E quando a sua família entrou, Deus fechou a porta da arca. Então, eu quero dizer para você, nós estamos vivendo sim os fins dos tempos. E tudo nos mostra que Cristo já volta. Para você que está afastado da presença do Senhor, se afastou da igreja, seja qual for o motivo que levou você a se afastar, volte para a presença do Senhor, volte para o seu lugar. O seu lugar está lá guardadinho, te esperando. E nós precisamos nos estar mais firmes na presença do Senhor, porque os dias são difíceis e a gente está vendo que está tudo caminhando para piorar mais. Porque o homem, cada vez que ele endurece o coração mais e mais, e ele não aceita, não reconhece, então Deus vai usar a natureza para falar, porque quando a voz dos profetas não são ouvida, né, Deus vai usar a natureza para falar, e é o que está acontecendo. Então, eu quero dizer para você que está afastado da igreja, para você que não aceitou Jesus ainda, talvez nem nunca entrou numa igreja evangélica, não é um vídeo de sensacionalismo para querer trazer emoção. Não, gente, isso aqui é um alerta. É um alerta que nós estamos vivendo sim os fins dos tempos. E é hora de conserto, é hora de voltar ao primeiro amor, voltar para a igreja, voltar a fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Porque o dilúvio veio na hora que eles achavam que ia ter tempo. O problema do ser humano é achar que vai ter tempo. Não, amanhã eu vou, primeiro eu vou curtir, primeiro eu vou fazer. Aí quando não tiver nada mais para me fazer, aí sim eu vou para a igreja. Mas aí já não vai ter mais tempo, porque imagina quantas pessoas nós estamos vendo aí nesses terremotos, né, nesses tsunami, tantas coisas que têm acontecido ao nosso redor, nos países afora. A gente tem visto aqui no Brasil já acontecimentos que não tinham antes, né? E imagina quantas pessoas que estavam esperando: amanhã eu volto, amanhã eu conserto a minha vida com Deus, amanhã eu me reconcilio com a igreja, amanhã, e o que aconteceu? Não tiveram tempo, porque o acontecimento que teve no dilúvio para aqueles que não acreditaram, que deixaram, né, a palavra que nós estávamos pregando para eles ignoraram, fizeram pouco caso, zombaram, porque muitos fazem, zombam, né, não acreditam, mas o que acontece? Eles ali foram pegos de surpresa numa tragédia, né, como, né, esses terremotos, como as coisas têm acontecido. E quantas pessoas que perderam a oportunidade poderia até, muitas vezes, ter sido levada por esse terremoto, mas a vida já estava ali consertada com Jesus. Porque isso pode acontecer tanto com quem está fora, como com quem já está com a vida consertada. Mas o interessante é estar com a vida alinhada. Porque se você for chamado, independente seja qual for a forma que Deus for chamar, você vai estar com a sua vida consertada com Deus. E é tempo de voltar, tempo de consertar a vida, tempo de alinhar, tempo de voltar ao primeiro amor. Porque assim como Noé pregava, o evangelho está sendo pregado, está sendo anunciado. E muitos falam assim: mas eu já, desde quando eu nasci que eu ouço falar que Jesus vai voltar. Jesus não voltou. Jesus pode ainda não ter voltado, a trombeta ainda pode não ter tocado, né, de uma forma geral ainda, mas ela já tocou para muitos que já foram. Jesus já voltou para muitos. Né? Muitos que já desceram a sepultura, já estão com Cristo, ele voltou para essas pessoas. Então, às vezes as pessoas esperavam, mas até hoje eu nunca, não aconteceu, eu sempre ouvi falar. Mas e aí? Para aqueles que já voltaram. Então, gente, é tempo de te consertar. Para você que está desviado, afastado, volte para a presença do Senhor, porque o tempo, tudo nos mostra que Cristo já volta. E esse tempo agora é um tempo que Deus está balançando a figueira, está permitindo a natureza gritar, a natureza falar. Muitas vezes aquilo que a voz dos profetas não são ouvidas, a natureza está falando. Deus está usando a natureza para chamar a atenção do homem. Então, guarde essa palavra no seu coração. Deus está usando
As trombetas estão tocando, porque cada vez que você ouve uma palavra de Deus chamando para voltar para Ele, é uma trombeta que está tocando, está anunciando, volte, conserte, volte, volte sua atenção para mim, se reconcilie, coloque sua vida no altar. As trombetas estão tocando, estão anunciando, estão chamando. Vamos, gente, buscar a presença do Senhor. É uma forma, a palavra do Senhor é uma forma de trombeta sendo tocada, sendo anunciada que a volta dele está mais perto do que nunca. Então, guarde essa palavra que você possa retornar para o seu lugarzinho que está lá guardado. Amém? Deus abençoe cada um de vocês.